Bom dia e boa tarde a todos os aqui presentes e aos ministros e suas congregações que estão em diferentes nações. Uma saudação muito especial para todos e uma saudação muito especial para o missionário Dr. Miguel Bermudes Marim, que se encontra lá em Acapulco, e uma saudação muito especial para a congregação de lá e para os ministros também que se encontram presentes lá. Que Deus os abençoe e os use grandemente em sua obra neste tempo final. Em Hebreus capítulo 7. Para esta ocasião, leiamos na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos 1 em diante. E diz: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Porém, aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ele ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia, logo, de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem se dizem estas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda se à semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal,
mas segundo a virtude da vida incorruptível. testimonio de él Porque dele assim se testifica: para tu siempre, és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. el mandamiento anterior Porque a causa de su o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, perfeccionó la ley pois a lei y de la nenhuma coisa aperfeiçoou, una mejor esperanza e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. y esto no fue hecho sin juramento porque los Visto como otros ciertamente não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, Señor mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor pacto, Jesus foi feito fiador. por tanto Jesús es hecho fiador de un De tanto melhor pacto, Jesus foi feito que Dios bendiga nuestras almas fiador. y nos permita entenderla. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra Escuela bíblica, e nos permita entendê-la. el Rey de Paz. O nosso tema para hoje, do estudo bíblico da Escola Bíblica de domingo, é Melquisedeque, Rei de Paz. ¿Quién es Queiram assentar-se, el Rey tenham a bondade. el cual es Rey y sacerdote? Quem é o Rei Melquisedeque, Dios, o qual é Rei e su sacerdote? cuerpo teofánico, su cuerpo angelical, llamado el ángel del pacto É Deus, o ángel. em seu corpo teofânico, Ese es Melquisedec, sin padre, em seu corpo angelical chamado Anjo do Pacto, sin genealogía, y que aún o Anjo do Senhor. vive, el cual es. Esse é Melquisedeque, sem pai, sem Por mãe, eso, sem genealogia, profecía que ainda vive de Dios, e que é Moisés, imortal. como también le había parecido a Abraham Por isso, y a Jacob. sempre que o anjo de Abraham Deus apareció en el capítulo 14 aparecia a como Moisés, Melquisedec, como el rey também de tinha Salem aparecido a Abraão e Jacó, y rey de justicia, apareceu a Abraão Abraham no capítulo 14 do dio Gênesis, los diezmos de como todo. Melquisedeque, como rei de Salém, rei de paz, Melquisedec rei de justiça, también le había e parecido abençoou a Abraão. A Abraão ángeles en el capítulo 17 al 19, deu os dízimos de todo despojo a Melquisedeque. antes de la destrucción de Sodoma, Também lhe apareceu com dois anjos nos capítulos 17 e 19 en un do cuerpo Gênesis, no dia anterior visible, à destruição de Sodoma comió e él de sus Gomorra. ángeles con Abraham de la ternera que Abraham le preparó. Comió más Era Deus e seus anjos, y num corpo las visível, tortillas que comeu com Abraão da vitela que este lhe preparou, também com pães, el manteiga, almuerzo que Abraham le ofreció comeu bolos de farinha que Sara preparou Elohim, para o almoço el cual es el mismo que Abraão Melquisedec, ofereceu. porque Melquisedec es Dios en teofanía, Dios en su cuerpo A Elohim, o qual é o próprio Melquisedeque,
porque Melquisedeque é Deus em teofania, cuando Deus em seu corpo angelical chamado o anjo do pacto. Por isso também, quando o anjo do Senhor apareceu a Moisés, falou-lhe da liberação do povo hebreu. E no capítulo 23 do Êxodo, versículos 20 ao 23, capítulo 20, capítulo 23, verso 20 al 23, dice aquí, diz: yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho Porque él no perdonará e te leve ao lugar que te tenho preparado. está en él. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. El ángel del pacto, el ángel de Jehová, Onde Deus que colocou es el o seu nome? cuerpo de Dios, el Em cuerpo seu de anjo, pacto, no anjo do pacto, no anjo esa do es la Senhor, imagen de que é o Dios corpo angelical de Deus, siempre o corpo teofânico de Deus. Essa é se decía a imagem do Deus que vivente. Dios apareció a tal Sempre que o anjo aparecia, se dizia que a Manoah, Deus en el capítulo 13 del apareceu libro de los Jueces, a tal ou a qual profeta. cuando subió la llama de fuego Também apareceu a Manoá numa ocasião estaba sobre la no peña capítulo donde había 13 do colocado livro dos Juízes. E quando o animal estava preparado ya cocido, sobre a penha en la llama de fuego subió onde foi colocado, el ángel. Y entonces Manoah y su esposa se dieron cuenta que era el ángel de Dios, el ángel de o Jehová. anjo subiu pela chama de fogo. Porque hemos visto a Dios. E então Manoá e sua esposa Pero se deram conta de que era o anjo de Deus, o anjo do Senhor. E Manoá disse: haveremos de morrer, porque vimos a Deus cara a cara. cuando tenía que ver a su hermano Esaú, E também numa ocasião, quando Jacó en el capítulo vinha para ver o seu irmão Esaú, del Génesis, no capítulo 32 do Gênesis, 24 versículos 24 em diante diz: dice, Jacó, porém, ficou só, e com ele lutou um homem até que a alva subiu. y cuando el varón vio que no podía, E vendo este, que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, mientras con él e luchaba, se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. y has vencido. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E ele disse: por que perguntas pelo meu nome?
e ali o abençoou. E chamou Jacó o nome daquele lugar llamó a Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dizia: Peniel, tenho visto a Deus face a face, cara a cara, e a minha alma foi salva. y E cuando saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, y cojeaba e las manquejava da sua coxa. Jacob luchó con el ángel de Jehová y dice Jacó lutou com o anjo do Senhor que luchó e disse con Dios que lutou com y vio a Deus Dios cara a cara. Siempre e que viu a aparecía el Deus ángel cara de a Jehová, cara. se decía Sempre que o anjo do Senhor aparecia, y que estaban viendo se a Dios cara a dizia cara. que Deus Es como el caso de estava Moisés. ali, que estavam vendo Deus cara a cara. É como no caso de Moisés. Pidió ver Quando ele pediu para ver a Deus, pediu para ver a glória de Deus. Dios le dijo, no podrás E ver Deus lhe disse: não poderás ver meu rosto, porque no me verá homem hombre algum me verá y vivirá. e viverá. Y lo colocó en la hendidura de la peña. E o mientras colocou na fenda da rocha, pasaba. Y cuando enquanto a glória de Deus passava. E quando tirou a mão do rosto de Moisés, Dios, entonces então ele viu vio las espaldas as costas de Deus, como las espaldas de un hombre. como as costas de Estaba um homem. pasando Dios Deus estava passando em frente a Moisés, no seu corpo angelical, no seu corpo teofânico. Ese es Esse Melquisedec é Melquisedeque, en su cuerpo angelical. Deus em seu corpo angelical, Padre, sin sem madre, pai, sem mãe, genealogía, sem genealogia, inmortal, imortal, el cual vive o para qual siempre. vive para sempre. Este del pacto, Este anjo do pacto, Dios en su cuerpo angelical es Deus em seu corpo angelical, é Rey de Melquisedeque, justicia, rei de justiça e rei de paz, el cual o qual estuvo hablando y manifestándose esteve falando e se manifestando em diferentes profetas que ele enviou ao povo hebreu. es el mismo Dios É o mesmo Deus en teofanía, em teofania, cuerpo angelical, em corpo angelical, cual se manifestaba o qual se manifestava profetas a los cuales através dos profetas, porque aos la quais palabra de Dios viene lhes falava, porque a palavra de Deus vem aos profetas. llegó un momento, E chegou um momento Dios le dijo a Moisés, profeta, em que Deus disse a Moisés: le levantaré profeta del como pueblo, tu, a él vos levantarei do meio do povo, a ele ouvireis. Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 ao 19. es que ese profeta al cual él levantaría Porque esse profeta que ele levantaria seria o Messias príncipe na sua primeira vinda e na sua segunda vinda. una manifestación de Melquisedec, Numa manifestação de Melquisedeque carne humana, em carne humana, así como sucedió a través de los diferentes profetas. assim como sucedeu através dos diferentes profetas. Melquisedec, Era Deus, era Melquisedeque manifestado cuerpos humanos, em corpos humanos temporariamente. luego, al final envió E depois, no final, enviou a João Batista, precursor da primeira vinda do Messias, el cual le preparó el camino. Y esto fue conforme o qual lhe preparou o caminho. E isso foi conforme
a Zacarias a Zacarias y a Malaquías. e Malaquias. En Malaquías nos dice: Em Malaquias, no capítulo 3, verso 1 en adelante, versículos 1 em diante, nos envío diz: mi mensajero, el cual preparará. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, seáis vosotros. e o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem disse que viria? Vendría súbitamente a su templo E de repente virá ao seu templo o Senhor, ou seja, el Padre o Pai y el ángel del pacto, e o anjo do pacto, el ángel de Jehová, o anjo do Senhor, el cuerpo teofánico de Dios, o corpo teofânico de Deus, vendría viria a su templo. Está a el seu templo templo. humano y Está o de templo piedra. humano e está o templo Cuando de Jesús pedra. fue bautizado por Quando Juan, Jesus foi batizado por João vino Batista, allí Dios ali Deus veio por forma de paloma, em forma de pomba se puso e pousou sobre Jesús al salir sobre de las aguas Jesus bautismales en el ao Jordán. sair das águas batismais no Jordão e veio ao seu templo humano. Recordem o que Cristo disse em São João, Capítulo 2, no capítulo 2. San Juan capítulo 2, verso 19 en adelante. Do versículo 19 em diante. Respondió Jesús y les dijo: Jesus respondeu e y en disse-lhes: 3 días lo levantaré. Derrubai este templo, em 3 dias o levantarei. Dijeron pues, Disseram-lhe, judíos, pois, os judeus: Em 46 anos esse templo foi y tú en edificado, 3 días lo levantarás. e tu o levantarás em Así 3 hablaba del dias? templo. Porém, ele falava do templo do seu corpo. Por tanto, cuando resucitó, Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto y creyó e creram na Escritura y la e na de- palavra que Jesus tinha dito. Recuerden Recordem que el que cuerpo o corpo humano es un templo é um templo humano para morada de Dios. para morada de Deus em Espírito Santo. Y Jesús, E Jesus, cuerpo físico, em seu corpo físico, era el templo humano de Dios, era o templo humano de donde Deus, habitaba Dios en toda onde Deus habitava em toda a sua la plenitude. plenitud de la divinidad. A plenitude da divindade Habitó en el cuerpo de habitou carne, no llamado corpo Jesús, de carne chamado Jesus, templo humano, um templo humano. como todos los creyentes en Assim como todos os crentes em Cristo, como indivíduos, Cristo, templo. são templos humanos de No Deus. sabéis que sois templo Não de Dios, sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Como São 1 Paulo Corintios capítulo 3, disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. y la iglesia del Señor Jesucristo E a igreja do Senhor Jesus también es Cristo un templo também é um templo compuesto por seres humanos creyentes, composto por seres humanos crentes em templo que va Cristo. creciendo Templo este que vai crescendo de era em era, na medida em que são chamados e juntados no corpo místico de Cristo, los escritos en el os cielo, en el libro de la escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. vida, y por consiguiente E, consequentemente, templo
humano como indivíduo, o Espírito Santo, viene el Espíritu Santo, la primícias semilla do del Espírito, vem ao templo humano como indivíduo. vendrá la doble porción, E a dupla porção virá no último dia, que será a adoção do corpo, a transformação dos nossos corpos, para os que estivermos vivos nesse tempo, e a ressurreição dos mortos em Cristo, que estão no paraíso, os quais virão com Cristo para receberem a ressurreição en un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, num corpo eterno, imortal, incorruptível, glorificado e jovem para toda a eternidade. será glorificado E assim, en Cristo, cada crente em Cristo será glorificado. E o templo espiritual, a sua igreja, glorificado também será glorificada, que vendrá el Señor a su templo, porque o Senhor virá ao seu templo, humano compuesto por los creyentes en él, ao seu templo humano composto pelos crentes nele, em cada crente em Cristo. y así recibirán E assim, plenitud de Dios, receberão a plenitude de Deus, acción espiritual, receberão a adoção espiritual, que é o batismo do Espírito Santo, nuestra e a adoção física, que será a nossa transformação, a imagen para sermos a imagem e semelhança de Cristo, o nosso Salvador. Esta es la adopción de la cual habla San Pablo. Essa é a adoção da qual São Paulo falou em Romanos capítulo 8, versículos 14 ao En 39. Efesios capítulo 4, E em Efésios, 30, donde dice que no capítulo 4, versículo 30, onde diz que fomos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção, para o dia da redenção do corpo, que será a nossa transformação. Assim como Abraão e Sara foram rejuvenescidos naquela visita que Elohim, Melquisedeque, fez a Abraão com seus dois anjos, Gabriel e Miguel, para poderem ter o filho prometido. Portanto, neste tempo final, numa era ou etapa paralela à da primeira vinda de Cristo e seu precursor João Batista, virá essa bênção da adoção, da redenção do corpo, que está prometida na Escritura. Assim como Sara e Abraão foram rejuvenescidos logo depois daquela visita, os crentes em Cristo que estiverem vivos serão rejuvenescidos, serão transformados, e os que morreram serão ressuscitados em corpos eternos, por causa da visita e da bênção que traz a visita de Melquisedeque à sua igreja neste tempo final. Melquisedeque é Deus em seu corpo angelical, em seu corpo teofânico. É Deus em espírito visitando a sua igreja. Recordem que um espírito é um corpo de outra dimensão. Essa é a imagem do Deus vivente. E o corpo físico chamado Jesus é a semelhança física de Deus, quando visitou o seu povo Israel. E na sua segunda vinda, voltará a visitar o seu povo, ao Israel celestial, à sua igreja, ao povo do novo pacto, que são os crentes em Cristo, que estarão vivendo no último dia, aonde se completará a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele nos visitará neste tempo final para nos dar a fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. No Apocalipse 10, o anjo forte que desce do céu, com o arco-íris em torno dele, é Melquisedeque. É o Rei de Reis e Senhor de Senhores.
el rey de paz, é o Rei de Paz. es el mismo del Apocalipsis, É o mesmo do capítulo 19 19, do Apocalipse, versos 11 versículos 16, 11 ao el 16, cual viene con un o nombre qual nuevo, vem com um nome novo que ninguém conhece senão el mismo, Ele mesmo. es el rey de É o reyes Rei de Reis y Señor de e señores, Senhor de Senhores. es el rey É o Rei de de justiça justicia e y Rei rey de paz, de paz. viene como juez, Vem para como reclamar juiz, todo lo que él ha redimido con sangre, para reclamar tudo que ele redimiu com seu sangue precioso. con el librito abierto en su Vem mano, com o livrinho Apocalipsis, aberto em sua mão no capítulo 10 do Apocalipse. es Melquisedec, É Melquisedeque visitando visitando a sua igreja con su voz como 7 truenos, para nos dar a revelação da sua vinda, a revelação do sétimo selo com a sua del voz, séptimo sello, como 7 para trovões así tener la sendo fe, para ser emitidos, transformados, para assim termos a fé, para sermos transformados, levados com ele, à ceia das bodas do Cordeiro. Melquisedec, el rey, Melquisedeque, es el mismo que Rei está de prometido paz, en Isaías, é o mesmo que capítulo está 9, prometido versos no 1 en capítulo adelante, 9 de Isaías, porque un niño versículos nos es nacido, 1 em diante. hijo nos es dado, Porque um menino nos é nascido, filho nos é dado, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome admirável, conselheiro, Deus forte, es el príncipe de paz. es Melquisedec, Esse é o príncipe de paz, é Melquisedeque, vindo à sua igreja e depois ao povo hebreu, su venida para de acuerdo cumprir a sua vinda que él de acordo ao que ele prometeu. de edad en edad De era em ha era, estado Melquisedec Melquisedeque en medio de su esteve iglesia, en medio de no su meio da sua igreja, no meio do povo do novo pacto. estado en Espíritu Santo, Esteve em Espírito como Santo, ángel del pacto, como o anjo do en medio pacto de su iglesia. no meio da sua Por igreja. eso cuando le apareció Por isso, quando a apareceu San Pablo a São Paulo, en el capítulo 9 nos y capítulos también en el capítulo 9, 16 y el capítulo 16 e no capítulo 22, esa visita em le que hizo San citou Pablo essa visita cuando iba que ele fez quando ia para Damasco para buscar os crentes em Cristo y llevarlos presos, e levá-los presos. cuando le habla a San Pablo desde aquella luz, Ele falou com São Paulo desde aquela luz mais forte que o sol. Saulo de Tarso caiu do seu cavalo e quando viu essa luz, ficou cego. y oye la voz que le dice: Saulo, Saulo, Ouviu a voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é lutar contra o aguilhão. Saulo sabía que era la misma voz del que le habló a Moisés en aquel árbol. Saulo sabia que era a mesma voz que falou a Moisés naquela árvore lá no deserto do Sinai. Y Saulo le dice, le pregunta, E Saulo lhe ¿quién era el perguntou: Señor? Él sabía que era el Señor. Quem és, Senhor? Ele sabia que era o Senhor. Oye la voz que dice: E da luz, ouviu a voz que lhe disse: a quien tú persigues. Eu sou Jesus, a quem tu Era persegues. Melquisedec en su Era cuerpo Melquisedeque em seu corpo angelical. Era Melquisedeque em teofania. Era Melquisedeque naquela coluna de luz. Melquisedec Era apareció Melquisedeque aparecendo a Saulo de Tarso, que vino a ser que se tornou o apóstolo aos gentios. por eso Por en isso, diferentes ocasiones Saulo o San Pablo Saulo ou São Paulo, dice que el ángel de Jehová, el ángel de em Dios, diferentes ocasiões, disse que o anjo do Senhor, o anjo de Deus, y le hablaba. lhe aparecia em diferentes ocasiões e lhe falava. Teofánico en cuerpo Era angelical, Melquisedeque no corpo el que teofânico e apareció a Saulo de angelical, Tarso, que aparecia a Saulo de Tarso. Algumas vezes o via na forma de luz, outras vezes hombre, como lo vio pode tê-lo visto na forma de um homem, como Moisés o viu el lá no deserto. y como lo vio Manoa, E como Manoá e sua esposa, a senhora Manoá, Manoa, o como viram. lo vio Gedeón, E como Gideão também o viu. que lo vio en forma Quando de o viu na forma de homem, de um anjo, ese era el ángel de Dios,
E esse era o anjo de Deus, o corpo teofânico de Deus, o corpo angelical de Deus, a imagem do Deus vivente, o eterno. E foi esse mesmo que esteve em Jesus em toda a sua plenitude. E esse foi o corpo físico de Deus, onde a plenitude da divindade estava velada e revelada. Por isso Jesus dizia, o Pai que mora em mim, Ele faz as obras. Dizia, eu não faço nada de mim mesmo. Como me mostra o Pai, assim é como eu faço. Era Deus, Melquisedeque, Deus em Espírito Santo, em corpo teofânico velado, num corpo humano chamado Jesus, através do qual realizava tudo o que estava prometido para aquele tempo. Logo mais adiante, essa grande manifestação veio no dia de Pentecostes. Deus manifestando-se e enchendo do Espírito Santo aos 120 crentes que estavam no aposento alto. Ali, 120 crentes nasceram no reino de Deus. Para começar, e na medida em que se pregava o Evangelho e as pessoas criam, elas eram batizadas. Cristo as batizava com Espírito Santo e fogo e nasciam no reino de Deus. E assim, milhões de pessoas estiveram nascendo no reino de Deus como filhos e filhas de Deus, escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Essa é a família de Deus, a casa de Deus, a casa onde Deus mora sob o novo pacto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, um templo espiritual para a morada de Deus em espírito. Templo espiritual que esteve sendo formado de era em era por meio da manifestação de Melquisedeque em Espírito Santo no meio da sua igreja. Vimos onde Melquisedeque se encontrava desde o dia de Pentecostes até hoje, no meio da sua igreja, construindo esse templo espiritual, o qual, neste tempo final, será completado. Ao se completar o número dos escolhidos na etapa de era de pedra angular, paralela à etapa de pedra angular dos dias de Jesus de Nazaré. E quando se completar o número, Melquisedeque, que é o sumo sacerdote do templo celestial e desse templo composto por seres vivos, crentes em Cristo, virá a dedicação desse templo a Deus. Quando a plenitude de Deus virá e o encherá. E assim como sucedeu na dedicação do tabernáculo que Moisés construiu, quando o dedicou, e Deus, Melquisedeque, o anjo do pacto veio, entrou na forma de coluna de fogo no templo, no tabernáculo, entrou até lá no lugar santíssimo e se colocou no meio dos dois querubins que estavam na tampa da arca do pacto. Essa tampa se chamava propiciatório, onde o sumo sacerdote espargia o sangue para que a misericórdia de Deus fosse estendida ao povo hebreu a cada ano. Depois, no templo que Salomão construiu, quando o dedicou a Deus, Melquisedeque veio em espírito.
E nessa se nuvem colocó entrou, en el lugar santísimo, se colocou no lugar santíssimo, que estaban no meio dos dois querubins de ouro que estavam em cima do propiciatório, un querubín em que estavam um querubim de madeira de oliveira, coberto de ouro de cada lado. Dios. Aí Deus, Melquisedeque, que es el que é o sumo sacerdote del templo do templo celestial, se colocou. el sumo sacerdote É o celestial, sumo sacerdote celestial el que intercede que intercede y el e que trae traz paz a su pueblo a seu povo Israel y a su pueblo e ao seu povo, a sua igreja do novo pacto. es el príncipe É o de paz, príncipe de paz, es el é o rei de justiça. él es Ele el que vive é quem vive para siempre. para sempre. Por eso Por isso es que encontramos é que nós encontramos manifestarse en diferentes que para ocasiones, manifestar-se ha enviado em mensajeros diferentes ocasiões, en medio del ele pueblo, enviou mensageiros, profetas, no meio do povo do antigo pacto e no meio do povo do novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para este tempo final, temos a promessa da vinda e da manifestação do Filho do Homem. A primeira parte se cumpriu no precursor da segunda vinda de Cristo, no reverendo William Branham. E a segunda parte se cumprirá na era de pedra angular. Uma manifestação de Melquisedeque, o rei de justiça e rei de paz, rei de Salém ou de Jerusalém. Isso será a vinda do Senhor à sua igreja, ao seu templo espiritual composto pelos crentes em Cristo das diferentes etapas ou eras da igreja. A igreja receberá a dupla porção neste tempo final. Já tem a primeira porção, o batismo do Espírito Santo, que os crentes em Cristo recebem. E depois terão a segunda parte, que será a glorificação física, a transformação dos vivos e a ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos eternos e glorificados. Jovens como o corpo glorificado que Cristo, o nosso Salvador, tem. O corpo físico glorificado é a semelhança física de Deus. E o nosso corpo físico que teremos será a nossa semelhança física glorificada. Portanto, há grandes promessas para este tempo que Melquisedeque cumprirá neste último dia. O reverendo William Branham disse que já se cumpriu a primeira manifestação do Filho do Homem em misericórdia. A próxima vez será em juízo, ou seja, que virá como juiz de toda a terra para reclamar o que ele redimiu com seu sangue e falar o juízo que há de vir sobre o planeta Terra. Assim, na visita de Melquisedeque para o último dia, há grandes bênçãos para os crentes em Cristo. E também também haverá grandes problemas, tanto de saúde como também no meio ambiente, nos ecossistemas, e haverá uma grande quantidade de problemas neste lapso de tempo de 3 anos e meio, que corresponderá à grande tribulação. Porém, essa etapa, conhecida também como
será A terceira etapa será uma manifestação que o mundo verá, embora já não haverá misericórdia. E as virgens insensatas também verão essa manifestação, bem como a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo também terá essa manifestação no seu meio. A manifestação de Melquisedeque em teofania, manifestado por meio de carne humana, na manifestação do Filho do Homem na sua vinda. Por isso, quando Jesus Cristo falou da segunda vinda, falou da vinda do Filho do Homem com seus anjos, e seus anjos são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, no último dia, no meio do povo do novo pacto, e depois, no meio do povo do pacto antigo, o povo hebreu. Recordemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo é um templo espiritual para a morada de Deus em espírito, como nos diz no capítulo 2 de Efésios, versículos 11 ao 22. E também Hebreus capítulo 3, versos. E também na carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículos 1 ao 6. Essa é a família de Deus, a casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que veio crescendo de era em era, até que essa casa se complete na era de pedra angular, na construção desse templo espiritual. E virá a adoção, a redenção do corpo, que será a nossa transformação. E por que nós estamos tão seguros disso? Porque não se cumpriu nas eras passadas da igreja. E cada crente em Cristo subiu na era de pedra angular para receber a fé, para ser transformado, e o templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja, será cheia do Espírito Santo. Tão simples assim. E isso será Melquisedeque, o rei de paz, vindo à sua igreja, subindo na era de pedra angular, no sobe aqui do Apocalipse capítulo 4, subindo à presença de Deus, ao trono de Deus, que é a era de pedra angular, onde verá a vinda de Melquisedeque manifestada na sua igreja, na era de pedra angular. Estamos no tempo mais importante de todos os tempos, no corpo místico de Cristo, na sua igreja, para recebermos e vermos a vinda de Melquisedeque, a sua igreja, na era do trono, na era da pedra angular. Essa é a etapa mais importante da igreja do Senhor Jesus Cristo. É aí onde aparecerá Elias e onde aparecerá Moisés, como apareceram no Monte da Transfiguração, quando subiram ao monte e Jesus se transfigurou diante deles. E apareceram Elias e Moisés a cada lado de Jesus. É aí o lugar da voz suave, desta voz aprazível, que nos traz paz à alma, ao coração, ao espírito, à nossa mente e a todo o nosso ser. Portanto, estejamos mais agarrados do anjo do pacto a cada dia,
porque é aí onde Deus estará, onde Melquisedeque estará, em seu corpo e com seu corpo angelical, chamado Espírito Santo, falando à sua igreja com a voz, como leão da tribo de Judá, e 7 trovões emitindo suas vozes. E no Apocalipse, no capítulo 11, já aparecem os ministérios das 2 oliveiras, como estão prometidos também no capítulo 4 de Zacarias, versículos 11 ao 14. Tudo isso corresponde à era de pedra angular. Portanto, os que estarão na era de pedra angular estarão escutando a voz suave que o profeta Elias ouviu no Monte Sinai e no Monte Horebe. E agora, é no Monte de Sião, na igreja do Senhor Jesus Cristo, onde se escutará a voz suave, a voz aprazível, a voz de Cristo, a voz do anjo do pacto, a voz de Melquisedeque nos falando por meio da teofania, por meio da sua teofania, por meio do seu corpo angelical, por meio do Espírito Santo, que é seu corpo angelical, que é a sua teofania, que é a sua imagem, a imagem do Deus vivente, nos falando a palavra que nos dá a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Melquisedeque, Rei de Paz. Nós tivemos um quadro bastante amplo para compreendermos que para este tempo, na era de pedra angular, será a visita de Deus, de Melquisedeque, em seu corpo angelical, que é o Espírito Santo, que é o varão vestido de linho, do capítulo 9 de Ezequiel, que vem para chamar e selar com o selo do Deus vivo aos judeus. Logo após ter selado, aos que seriam parte da sua igreja do novo pacto. Portanto, permaneçamos atentos à voz do Espírito Santo, porque é a voz de Melquisedeque no meio da sua igreja, desde o dia de Pentecostes até hoje. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E como estaria? Em Espírito Santo, manifestado de era em era, através do mensageiro de cada era, no meio dos crentes de cada era. Porque essa é a casa de Deus, a família de Deus, construída com pedras vivas, seres humanos crentes em Cristo, o nosso Salvador. Deste modo, podemos ver na trajetória de Melquisedeque, na história da igreja, se movendo de território em território, de era em era, de mensageiro em mensageiro, e do grupo de crentes de cada era aos grupos de crentes de outras eras vindouras, e assim, passando de uma era a outra, e de era em era, levanta um mensageiro, no qual se vela e se revela através dele no meio da sua igreja. Essa é a trajetória de Melquisedeque, Rei de Paz, no meio da sua igreja, do povo do novo pacto. Ainda segue chamando aqueles que faltam para formar parte da igreja
do Senhor Jesus Cristo, pelo qual, se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso nesses momentos. E estaremos orando por você para Cristo recebê-lo no seu reino, perdoá-lo, limpá-lo de todo pecado com seu sangue, ser batizado na água no seu nome e Cristo batizá-lo com Espírito Santo e fogo, produzir um novo nascimento em você. E assim, nascer no reino de Deus como um filho ou uma filha de Deus. E assim, ficar selado no reino de Deus. Vamos dar alguns minutos para que possam passar à frente os que ainda não receberam Cristo para recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. E os que estão em outros países também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador. E as crianças também podem vir aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Daremos alguns minutos enquanto passam aos pés de Cristo, nosso Salvador, nos diferentes países. Nós estamos desejosos de que a sua igreja se complete, pelo qual trabalhamos para que a mensagem chegue às diferentes nações, sobretudo à América Latina e ao Caribe, que é o continente que correspondeu à bênção final. Porém, a maior de todas, a bênção para serem chamados no corpo místico de Cristo, na era de pedra angular, onde corresponde a manifestação de Melquisedeque, o Rei de Paz e Rei de Justiça, para este tempo final. Está prometido que haverá uma plena manifestação no cumprimento da visão da tenda, chamada a terceira etapa, que será manifestada no meio do povo do novo pacto, aonde Melquisedeque, em Espírito Santo, estará se manifestando no anjo do pacto, no meio da sua igreja, e aonde nos dará a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como Salvador, aqui e em diferentes países. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração que estarei fazendo por todos que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu em minha alma, em meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens em que podemos ser salvos. E creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Escutei a pregação do Teu Evangelho, a Tua fé nasceu em minha alma, e eu creio em Ti com toda a minha alma. Reconheço que eu sou pecador e necessito um Salvador. Senhor, eu te rogo, perdoe meus pecados, limpe-me de todo pecado com Teu sangue, batize-me com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome.
e produzas o novo nascimento em mim. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, os que recebem a Cristo como Salvador, e agora os que receberam Cristo como Salvador nesta ocasião perguntarão: quando podem me batizar? Porque Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, podem ser batizados, que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês. E continuaremos nos vendo eternamente no reino do Messias, no reino de Cristo, o nosso Salvador. O batismo na água é simbólico. A água não tira os pecados. O sangue de Cristo é o que nos limpa de todo pecado. Porém, o batismo na água é um mandamento direto do Senhor Jesus Cristo, o qual disse: quem crer e for batizado será salvo. É porque no batismo na água nós nos identificamos com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Por isso, quando ele foi batizado na água, nós estávamos sendo batizados com ele. Quando ele se levantou das águas batismais, estávamos ressuscitando com ele. E quando ele subiu ao céu, estávamos subindo com ele também. Porque somos genes do pensamento divino e estávamos em Cristo, o nosso Salvador. Portanto, todos podem ser batizados. Que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo, produza um novo nascimento em vocês. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que todos continuem desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E nos veremos aqui na sexta-feira e no domingo, se Deus nos permitir. E daqui para todas as nações através do satélite e da internet. Que Deus abençoe a todos e os guarde. Que as bênçãos de Melquisedeque, o anjo do pacto, por meio do seu Espírito, do Espírito Santo, estejam sobre todos vocês e sobre mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixo com vocês aqui ao reverendo José Benjamin Pérez e deixo o ministro correspondente em cada nação, para que os indique como fazer para serem batizados na água no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Orem muito pelas atividades da sexta-feira e do domingo, para que Deus nos abençoe grandemente. Abra-nos as Escrituras e o entendimento, para compreendermos o tempo em que vivemos e todas as bênçãos, as promessas que estão prometidas para os crentes em Cristo deste tempo final. Porque nós queremos saber, escutar tudo que o anjo forte que desce do céu, o qual é Cristo, Melquisedeque, o Espírito Santo, vindo em Espírito Santo, e queremos saber tudo que ele falou nessa voz com 7 trovões
pacto, que é a voz de Cristo, o anjo do pacto, que é a voz de Melquisedeque falando no último dia, na era de pedra angular, darnos la fe para ser para nos dar a fé para sermos transformados e nos levar com ele à ceia das bodas do Que Cordeiro. Dios les bendiga y les guarde. Que Deus os abençoe e guarde. Los aquí presentes y los que están en otras naciones oren mucho. E aos aqui presentes e aos por que las estão em outras actividades del nações, próximo viernes. orem muito pelas atividades da próxima sexta-feira e do domingo. Muy Que todos passem buenas tardes. uma boa tarde.